Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 13. Efésios 2, 13. Se não fosse maçado, eu pediria para nós ficarmos de pé enquanto lemos este versículo. Eu sei que já nos levantamos algumas vezes, mas vamos ler a palavra e só mais uma vez, está bem? 2,13 diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus e Pai, por tudo quanto já foi feito nesta tarde para a Tua glória. Pedimos agora que na exposição da Tua Palavra, Senhor, o Espírito Santo possa falar e ministrar à vida de cada um de nós e nós possamos abrir o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis tomar os vossos lugares. Glória a Deus. Nós vivemos num mundo onde a maior parte das pessoas tem consciência e sente que está afastada de Deus. Não sei se têm tido se têm constatado esta constatação, têm feito esta constatação, mas eu tenho feito esta constatação ao longo da minha vida. A maior parte das pessoas está afastada de Deus e normalmente as pessoas sabem que estão afastadas de Deus. As pessoas têm consciência deste afastamento, vivem afastadas de Deus. Alguns dizem, por causa desse afastamento, dizem: olha, Deus não existe, eu nunca o vi, nunca o senti, eu não sei nada sobre Deus, Ele nunca apareceu à minha frente, Deus não existe. Porque eu nunca ouvi, nunca senti, nunca o experimentei na minha vida, então Deus não existe. Mas nem tudo aquilo que nós não vemos ou não sentimos simplesmente não existe. Há muitas coisas que eu nunca vi e que eu sei que elas existem. Há outras que eu nunca senti, ou senti ou de leve, e sei que elas existem. Quem é que já apanhou aqui um choque? Ligeiro. Se fosse muito forte não estávamos aqui, não é? Um choque ligeiro. Bom, eu sei que a eletricidade, ela existe. Eu não a sinto normalmente, mas eu vejo os seus efeitos. Mas com Deus eu sinto na minha vida. E eu vejo os seus efeitos na minha vida também. Mas muitas pessoas neste mundo não sentem Deus e têm consciência que Deus está longe, ou que eles, mais corretamente dizendo, estão longe de Deus. Alguns estão longe de Deus porque vivem uma vida de pecado. E sabem que vivem uma vida de pecado. E sabem que estão a viver incorretamente. E sabem que aquilo que estão a fazer não é certo diante de Deus, diante da moralidade, diante da família, da esposa, do marido, dos filhos, diante dos colegas de trabalho, em diferentes situações. Sabem que aquilo que estão a fazer é errado e continuam a viver dessa maneira e, por consequência do seu modo de vida, eles naturalmente estão longe de Deus. Há outros que estão longe de Deus porque não conhecem a verdade e não sabem que sequer que Jesus é a verdade, por falta de conhecimento. E nós que conhecemos a verdade aqui temos uma responsabilidade, porque quem falará da verdade àqueles que não conhecem, se aqueles que conhecerem não falarem? Somos nós que conhecemos a verdade, que temos de falar sobre a verdade que é Jesus àqueles que não conhecem. E muitos estão afastados de Deus porque simplesmente não conhecem a verdade. Há outros que estão afastados de Deus porque se sentem indignos de estar na sua presença. E ao longo do meu ministério, por vezes, na igreja que eu pastorei, uma ou outra pessoa, por estas palavras ou por outras palavras, mas querendo dizer isto, eles reconhecem, chegam à conclusão, por si mesmos, que são indignos do amor de Deus, do perdão de Deus, da compaixão de Deus, são indignos de estar na presença de Deus. Meu amado, se tu te sentes indigno, deixa-me dizer-te, tu nunca te sentirás digno por ti mesmo, mas só te sentirás digno quando receberes a dignidade de Jesus na tua vida.
Porque é Jesus que nos torna dignos de nós termos paz e comunhão com Deus. E essa dignidade nós recebemos através de Jesus, não pelas minhas boas obras. Eu nunca serei digno de ter paz com Deus e de estar perto de Deus e ter Deus na minha vida. Pelo meu modo de vida, eu nunca serei digno. Mas a minha dignidade, a dignidade que eu tenho para ter paz com Deus, para estar na sua presença, essa dignidade vem somente através de Jesus. Então é possível eu ter essa dignidade através daquilo que Jesus fez por mim, e é possível tu teres a dignidade e sentiste digno de estar na sua presença por causa daquilo que Jesus fez por ti. Nesta tarde eu queria falar brevemente nas verdades fundamentais sobre este versículo que nós lemos. E a primeira verdade é a nossa condição antes de Cristo, que é longe de Deus. A primeira parte do versículo diz: vós que antes estáveis longe. Para aqueles que estavam longe. O apóstolo Paulo está a escrever e dizendo: vós que antes estáveis longe, antes de conhecermos Cristo, todos nós estávamos afastados de Deus de diversas formas, por aquelas razões que na introdução eu falei, ou por outras razões que eu não falei, mas nós antes todos estávamos longe de Deus. E o apóstolo Paulo está a falar, a escrever para aqueles que antes estavam longe. E estávamos longe porquê? Conforme eu mencionei, separados pelo pecado. Em Romanos 3:23, é um versículo que penso que a maior parte de nós conhece muito bem. 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tantas vezes nós usamos este versículo para evangelizar e para justificar quando nós estamos a evangelizar, dizendo que todos são pecadores aos olhos de Deus. E por causa desse pecado, do pecado que eu e tu cometemos, por causa do pecado, nós estamos separados de Deus, afastados de Deus. É o que diz a palavra. E quando nós estudamos a Bíblia, nós não vamos chegar a outra conclusão diferente desta. Ninguém que estuda a Bíblia de uma maneira séria vai chegar à conclusão que não está afastado de Deus por causa do pecado. A Bíblia ensina que todos nós estamos afastados de Deus por causa de algo que se chama pecado. O pecado criou um abismo entre nós. Ontem estávamos num seminário sobre evangelismo lá na igreja e uma das coisas que nós projetamos foi um desenho, e depois eu motivei as pessoas, incentivei-as a fazer esse desenho, em que nós desenhamos de um lado o homem, do outro lado fazemos mais uns sarrabiscos ali, uns traços, e Deus, e no meio há um abismo. E esse abismo existe entre nós e Deus por causa do nosso pecado. Não porque Deus queira que nós sejamos afastados. Essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que eu esteja afastado, que tu estejas afastado dele. O desejo de Deus é que eu e tu possamos estar próximos dele, possamos estar com ele, viver com ele em cada dia, em cada momento. Mas a realidade é que a humanidade está afastada de Deus por causa do pecado. É isto que diz a Bíblia. Em Isaías 59:2, o profeta Isaías escreve, inspirado por Deus, dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A Bíblia é clara. Nós estamos afastados de Deus e uma das razões é por causa do nosso pecado. O pecado não apenas separa, mas vai mais longe. Como consequência dessa separação, também nos impede de ouvir a voz de Deus e de experimentar a plenitude da sua presença. Há pessoas que nunca ouviram Deus falar com elas. E talvez alguns estejam a dizer: Ruben, tu o que é que bebeste ao almoço? Foi água. Bebi água ao almoço. Estou no pleno uso das minhas faculdades. Mas deixa-me dizer-vos, eu ouço todos os dias Deus falar comigo. Ouves vozes? Não preciso ouvir vozes. Porque todos os dias, quando eu leio a palavra de Deus, e eu abro a palavra de Deus, é Deus a falar comigo. Quando nós pegamos na sua palavra, é a palavra dele para nós. E Deus fala pela sua palavra àqueles que leem, àqueles que meditam, àqueles que guardam a sua palavra no seu coração e a põe em prática na sua vida. E o Espírito Santo ilumina, dá-nos entendimento sobre a palavra. É Deus a falar conosco. Queres ouvir Deus a falar contigo?
lê a sua palavra e tu vais ouvir a sua voz dentro de ti, a dar-te entendimento sobre aquilo que Ele quer falar e comunicar à tua vida, assim como Ele faz à minha vida também. Segundo aspecto de nós estarmos separados de Deus é sem esperança, sem Deus no mundo, esta falta de esperança. No contexto de Efésios 2, Paulo fala aos gentios, não é? Os gentios o que é que são? Os judeus dividiam o mundo de duas maneiras, a humanidade de duas maneiras. Eram os judeus e os outros. Todos os outros eram chamados de gentios. O que é que era um gentio? Era alguém que não era um judeu, fosse de onde fosse, gentio. Judeus, gentios, duas classes de pessoas. Era assim que eles viam o mundo. Nós judeus, todos os outros gentios. E neste contexto, o apóstolo Paulo está a escrever, uma vez mais digo, inspirado pelo Espírito Santo, está a escrever para os gentios, para os outros, que não tinham parte na aliança de Deus com Israel. Porque lá no Monte Sinai, quando Moisés sobe à presença de Deus e Deus fala com ele, é estabelecido ali um pacto, Deus dá as leis, Deus dá as orientações para o seu povo e é feita uma aliança entre Deus e aquele povo. E aquele povo começou a ser chamado povo de Deus. Era o povo de Deus, com altos e baixos, muitas vezes com muitos baixos. Houve alturas em que o chamado povo de Deus fez pior do que os outros que não eram povo de Deus. A Bíblia relata isso também. A Bíblia é um livro da verdade, relata as coisas boas que as pessoas fizeram e relata as coisas más que muitas pessoas também fizeram. Ela relata a verdade tal como ela foi, tal como aconteceu. A Bíblia relata a verdade. E diz também que esse povo de Deus, que deveria viver da maneira que Deus queria que eles vivessem, muitas vezes viveu de forma pior do que os outros que não eram povo de Deus. Mas, para o nosso texto, havia uma aliança entre esse povo que era o povo de Deus e os outros todos que eram gentios que não eram povo de Deus. E o apóstolo Paulo está a escrever para esses que não eram povo de Deus, dizendo: vós estavam longe. E no versículo 12 ele diz o seguinte, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados daquele que era o povo de Deus, daquele que tinha comunhão com Deus, daquele povo que tinha essa ligação com Deus, e estranhos aos concertos da promessa, àquela aliança que tinha sido feito, e depois diz, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Essa era a condição dos gentios que não tinham aliança com Deus. E deixem-me dizer, essa continua a ser a condição de gentios e judeus e de todas as pessoas que não têm a nova aliança com Deus, que é feita através de Jesus. Se tu não tens Jesus na tua vida, tu ainda estás neste grupo daqueles que estão longe de Deus, que não têm paz nem comunhão com Deus. Mas Jesus quer mudar isso nesta tarde. Por isso nós estamos aqui a pregar o Evangelho, porque Jesus quer mudar isso. Esta é a condição de quem vive sem Cristo, sem esperança, sem direção, sem Deus. Tantas pessoas não sabem porque é que estão aqui, não sabem o que é que vai acontecer daqui por uns anos, quando morrerem, quando saírem deste mundo, não sabem o que é que estão aqui a fazer, o que é que vem depois da morte. Vamos para a terra, há vida, não há vida, há consequências, não há seguimento da vida, há outro lugar, não sabem. Mas nós, quando temos Jesus no nosso coração, nós sabemos porque é que estamos aqui, sabemos para onde vamos, sabemos que Jesus estará do outro lado à nossa espera, do outro lado da vida, quando chegar a nossa hora de partirmos deste mundo para a eternidade, sabemos que o nosso amado Jesus estará lá à nossa espera. Nós temos esta certeza sobrenatural em nós, dada pela presença do divino, de Deus na nossa vida. Não porque uma religião me ensinou, não porque algum pastor me disse, não porque alguma igreja passou uma declaração e me entregou essa declaração, e a partir desse momento eu digo, eu tenho aqui a declaração da igreja X, que eu tenho um lugar no céu à minha espera. Eu tenho um lugar no céu à minha espera, porque o meu Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E depois diz, para que onde eu estiver, Jesus a dizer, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Oh, glória a Deus! O meu Jesus está lá à minha espera. E quando chegar a minha hora de partir, eu estarei na sua presença para todo sempre. A terceira maneira como nós estamos longe de Deus, que eu queria apresentar nesta tarde, são as tentativas humanas de aproximação. Muita gente tenta se aproximar de Deus de diferentes maneiras. Uns tentam se aproximar pelas suas próprias forças, pelo seu esforço, tentam chegar a Deus de alguma maneira pela sua iniciativa, pela sua vontade, andam de um lado para o outro pelas suas forças, tentando encontrar Deus. Outros é pelas boas obras. E muitas pessoas eu já tenho encontrado ao longo da minha vida que têm dito: nós temos que fazer muitas boas obras, elas têm que ser mais na nossa vida do que as más obras, que é para as boas obras cobrirem as más obras. Outros é pela religião. A minha religião é melhor que a tua. É engraçado? Engraçado não, é propositado. Quando eu estou a evangelizar, não falo de religião. E se as pessoas disserem: mas eu tenho a religião A, B ou C, tudo bem, continua com ela. Já tens religião, agora quero-te falar é de Jesus. Religião já tens, mas Jesus tu tens na tua vida ou Jesus não tens? É deste Jesus que eu quero falar contigo. É sobre este Jesus que eu quero falar hoje contigo, para que tu o conheças. A religião, deixa estar, não interessa qual tens, mas tens Jesus na tua vida ou não tens Jesus na tua vida? Porque eu, Ruben, não me considero um homem religioso. Não sou um homem religioso, mas considero-me um seguidor de Jesus Cristo. Falho, com erros, muitos, com muitas falhas, mas alguém que ama Jesus e que o quer seguir e quer estar com Ele para todo sempre. Outros é pelo conhecimento humano, pela sabedoria humana, tentam chegar a Deus por esse conhecimento, por essa sabedoria. Eu não sou um homem contra o conhecimento de forma alguma. Passei a minha vida a estudar e continuo a estudar. Estou a acabar agora o mestrado, se Deus quiser, em agosto irei terminá-lo. Continuo a estudar, sou um homem que ama o conhecimento, mas não é pelo conhecimento humano que nós conhecemos Deus e nos chegamos a Ele. Outros tentam de outras formas, nós poderíamos aqui mencionar. O ser humano pode tentar, mas sozinho nunca conseguirá chegar perto de Deus. E como é que estas tentativas nos afastam de Deus? Pela razão simples de que quando eu estou a tentar por mim mesmo, desta maneira ou de outras maneiras, eu não estou a seguir pelo caminho que é Jesus. E o único caminho que nos conduz a Deus, ao céu, à salvação, é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, mas ninguém vem. No original está mesmo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. E quando eu ando por outros caminhos a tentar chegar a Deus, eu não vou andar pelo caminho da verdade. Então todas as minhas tentativas são frustradas e afastam-me de Deus. A segunda verdade que nós vamos ver nesta manhã, nesta tarde, é o que nos trouxe para perto. O que nos trouxe para perto é o sangue de Cristo. A segunda parte do versículo inicial que nós lemos traz a solução para o problema do afastamento. Diz o seguinte: já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Há uma maneira de nós chegarmos perto de Deus. O sangue de Cristo é o único meio de aproximação. Desde o Antigo Testamento, que Deus estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Diz isso em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E no sistema da lei, antigamente, no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios constantes para cobrir os pecados, temporariamente, os pecados do povo. Não era uma solução, era algo temporário, era algo que adiava o problema que teria de ser resolvido mais tarde, para que ficasse verdadeiramente resolvido para todo sempre. E estes sacrifícios eram temporários. Então Deus enviou o Cordeiro de Deus para um sacrifício perfeito e definitivo. Quando Jesus veio a este mundo, João Batista, vendo Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui há uma grande diferença, porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser esse Cordeiro que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Porque antes aquilo que era oferecido eram cordeiros escolhidos pelos homens para cobrir os pecados temporariamente, mas não eram a solução. Então Deus, não numa
solução humana, mas numa solução divina, enviou Jesus para vir a este mundo, para ser o Cordeiro de Deus, para que realmente os pecados da humanidade pudessem ser perdoados, purificados, limpos, e a humanidade pudesse assim, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, chegar perto de Deus. É isto que este versículo nos está a dizer: já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos para Deus. O justo, Jesus, morreu pelo injusto, Ruben, para que o Ruben, justificado por Jesus, agora pudesse ter acesso a Deus. Se tu ainda não passaste por isto na tua vida, Jesus quer ser o teu Salvador nesta tarde e quer levar-te à presença de Deus. O sangue de Cristo dá-nos acesso direto ao céu. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, podia entrar num lugar especial, o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, que esse lugar se chamava. Era o lugar da presença de Deus, e o sumo sacerdote apenas uma vez por ano, em condições especiais, depois de apresentar sacrifícios por si próprio, ele ia ao lugar santíssimo, ou ao Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, e ali oferecia sacrifício pelo povo, para que o povo pudesse ser perdoado. Uma vez por ano, um homem podia entrar na presença de Deus. Todo o restante povo não podia entrar na presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, em Mateus 27:51 diz o seguinte: quando Jesus morreu na cruz, diz que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Que véu era este? Havia um véu que dizem, alguns, a Bíblia não refere a espessura, mas dizem que era mais ou menos desta espessura de um punho, 8 a 10 centímetros. Era um véu bastante espesso, bastante resistente, que não se rasgava de qualquer maneira. Dizem alguns que se pusessem um boi de um lado e um boi do outro, a puxar cada um para o seu lado, e os bois têm muita força, se pusessem a puxar o boi um para um lado e outro para o outro, o véu não se rasgaria com a força desses bois a puxar um para cada lado. Era algo mesmo resistente. Mas quando Jesus estava na cruz, vertendo o seu sangue, e quando Jesus foi crucificado e cravaram aqueles pregos, aqueles cravos nas suas mãos, nos seus pés, furaram o seu lado, puseram a coroa de espinhos na sua cabeça, Jesus começou a derramar o seu sangue. Caiu a primeira gota, caiu a segunda, caiu a terceira. Enquanto esse sangue era derramado lá na cruz, a salvação da humanidade estava a ser consumada. E quando Jesus, depois de verter o seu sangue, de agonizar aquelas horas ali na cruz, na hora nona, por volta das 3 horas da tarde, quando Jesus dá o último suspiro, quando Jesus diz: está consumado, Jesus entrega a sua vida física. E nesse momento, várias coisas aconteceram. E a mais significativa para nós foi que o véu que separava o lugar da presença de Deus, que era o lugar santíssimo, da restante área do templo onde as pessoas não podiam estar, o símbolo da separação, fruto do pecado, consequência do pecado, aquele símbolo da separação entre a presença de Deus e a humanidade, foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou a separação que existia, o símbolo da separação que existia, mostrando que a separação do pecado também tinha sido rasgada, o pecado tinha sido perdoado, o sacrifício de Jesus tinha sido aceito por Deus Pai, e a humanidade agora poderia entrar na presença de Deus, e não mais havia essa separação. Jesus consumou a salvação. Jesus, através do seu sacrifício, agradou ao Pai Celestial, e Deus Pai rasgou a separação que existia entre o lugar da sua presença e o lugar restante onde a humanidade estava, não podendo entrar na sua presença antes do véu ser rasgado. Em Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora nós temos ousadia para entrar
no lugar da presença de Deus. Agora nós temos liberdade para estar na presença de Deus. Agora nós temos a possibilidade de ter comunhão com Deus e sentir a sua presença e estarmos perto de Deus. Nós, antes que estávamos longe, agora, pelo sangue de Cristo, podemos estar perto de Deus e ter Deus na nossa vida. O sangue de Jesus dá-nos a redenção. E termino com este ponto nesta tarde. Efésios 1:7 diz o seguinte: em quem temos a redenção, falando de Jesus, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Graças ao sangue de Jesus, fomos comprados de volta para Deus. A humanidade estava perdida e separada. Foi comprada de volta para Deus. Diz uma história que um menino com qualidades excepcionais de artesão fez um barco de madeira muito bonito. Demorou tempo a fazer, fez cada pormenor, os mastros, tudo, criou esse barco, construiu esse barco. Estava fantástico, o barco lindo, muito bem feito ao pormenor. E ele costumava ir para o rio brincar com esse barco. E das muitas vezes que foi, houve um dia em que a corrente do barco, a corrente do rio, levou o barco e ele perdeu o seu barquinho. E ele ficou muito triste. Algum tempo mais tarde, ele vai à cidade com o pai e olha para a montra e vê lá um barco. E ele diz ao pai: pai, aquele barco é meu. E o pai diz: não pode ser o teu foi levado pelo rio. E ele disse: não, o barco é meu, eu fiz o barco, eu conheço o barco, eu tenho a certeza que aquele barco é meu. E o pai disse: não pode ser o teu barco, este barco está à venda na loja, não pode ser o teu barco. E o menino insistiu, disse: não, aquele barco é meu, eu conheço o barco, fui eu que o fiz, eu tenho a certeza que o barco é meu, vamos comprá-lo. Eles entraram na loja, falaram com o senhor e o senhor disse: olha, foi um pescador que veio cá vender esse barco, eu comprei-o e agora estou a vendê-lo aqui na loja, era um barco tão bonito. E o menino teve a certeza, eu sabia, alguém o apanhou e o trouxe à loja para vender. O pai pagou, o menino recebeu o barco, abraçou-se ao barco e disse: barquinho, tu agora és meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, eu criei-te, eu construí-te. E em segundo, porque eu te comprei. Eu sou de Deus 2 vezes. Primeiro porque Ele me criou. E em segundo lugar, porque Ele me comprou com o sangue precioso de Jesus. Eu convido todos a fecharmos os nossos olhos por uns momentos e ficarmos em oração na presença de Deus. A vontade de Deus é que cada um de nós seja seu e viva perto dele. Essa é a vontade de Deus. Talvez tu, por alguma razão, te sintas longe. Não interessa qual é a razão pela qual tu te sentes longe, pela qual tu tens vivido longe. Não interessa a razão. A única coisa que interessa é a solução, que é Jesus. E nesta tarde tu podes chegar perto, colocando a tua fé em Jesus, crendo em Jesus e recebendo Jesus na tua vida como Senhor e Salvador. O seu sangue que foi vertido na cruz é suficiente para perdoar todos os pecados, purificar a tua vida, para que tu possas viver com Deus em cada momento. Enquanto nós continuamos com os olhos fechados, eu gostava de fazer um convite. No lugar onde estás, se tu nesta tarde queres chegar perto de Deus, confiando em Jesus, sentes que estás longe, mas crês que Jesus te pode levar para perto, nesta tarde, Jesus convida-te. Faz um gesto no lugar onde estás, dizendo: eu quero chegar perto de Jesus. Levanta o braço, levanta a mão, diz: eu quero. Eu tenho andado longe, não interessa qual a razão, mas nesta tarde eu quero chegar perto. Se tu te sentes longe, eu não vou insistir muito neste convite, mas se estás longe, eu não vou pedir depois que ninguém se manifeste enquanto estamos com os olhos fechados, mas gostaria de fazer uma oração. Se tivermos alguém que nesta tarde reconhece que tem estado longe e quer chegar perto, faça um gesto no lugar onde está, levantando a sua mão, para que eu possa ver e possa fazer uma oração também. Obrigado, Pai Santo e Poderoso, pela Tua presença real e verdadeira no nosso meio. Obrigado por aquilo que Jesus fez na vida de cada um de nós,
naquilo que Jesus fez por nós. Obrigado, meu santo e poderoso Deus. Obrigado por aquilo que tu fizeste na minha vida e por me teres comprado de volta para ti, por teres perdoado os meus pecados. Obrigado pelo sangue vertido na cruz por Jesus, dando a sua vida em resgate de cada um de nós. Ajuda-nos a vivermos perto de ti em cada dia, em cada momento, nunca nos afastando. E se alguém nesta tarde está longe de ti, que possa, Senhor, tomar uma decisão firme de se chegar para ti e viver contigo, perto de ti, sempre. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.